Olá, bom dia a todos, namastê, sejam todos bem-vindos, paz e luz para todos. E vamos hoje, agora, iniciar falando sobre os seres de Alpha Centauri. São seres interessantes também e que vale a pena a gente conhecê-los, né? Alpha Centauri é composto por 3 estrelas unidas pela gravidade, né? A dupla Alpha Centauri A e a Alpha Centauri B. E a outra, a mais brilhante, é a anã vermelha próxima de Centauri, ou Alpha Centauri C, né? Esse é o nome dela, Alpha Centauri C. Então, tem Alpha Centauri A, B e C. São um sistema de solar triplo. Eles têm 3 sóis, né? A emoção mais bela e profunda que podemos experimentar é a sensação do místico, né? Olha só essa frase aqui. Essa frase que eu vou ler é do Albert Einstein, né? Por quê? Porque para a gente acreditar realmente em todas essas coisas, né, é preciso que nós passemos a entender além daquilo que nos é apresentado fisicamente. Então, Einstein, ele dizia assim: a emoção mais bela e profunda que podemos experimentar é a sensação do místico. É o semeador de toda a ciência verdadeira, aquele para quem essa emoção é estranha, que não consegue mais se maravilhar e ficar extasiado, está praticamente morto. Albert Einstein. Por que eu estou lendo isso aqui, né? Porque, de repente, né, as pessoas elas estão questionando, mas a ciência não reconhece essas coisas. Né? E um cientista famosíssimo como Albert Einstein, ele fala da importância de nós acreditarmos naquilo que é místico. Porque, segundo ele, aquele que não acredita mais no que é místico, naquilo que ele não pode ver, que não pode tocar, que a ciência não provou, o ser que não tem essa sensibilidade é um ser que está morto. Ele não vive as emoções, ele não vive os sentimentos, né? Essa é a colocação de Albert Einstein para vocês. Né? Um cientista falando que, de repente, nós devemos, sim, acreditar no místico se nós quisermos nos decretar seres vivos. A coisa mais importante, né, que devemos fazer, segundo esse povo aqui de Alpha Centauros, eles nos orientam que nós devemos constantemente fazer meditação. Em todos os ensinamentos deles, eles ensinam que devemos fazer a meditação, né? E que durante a meditação, a pergunta que nós devemos fazer é o seguinte: quem sou eu? Então, de repente, né, você vai meditar para quê? Eu que vou meditar para saber quem sou eu. Quem sou eu? Este ser humano que está aqui fazendo o quê? Então, quem sou eu? E meditar, porque segundo esses seres maravilhosos, eles falam o seguinte: os seres humanos aprenderam, quando era bebê, sabiam respirar, mas agora não sabem mais. Nós nos esquecemos de como devemos respirar para fortalecer o nosso corpo. Né? Em Alpha Centauri é a nossa vizinha. É a constelação mais próxima de nós, ela fica ao lado esquerdo do Cruzeiro do Sul. Na velocidade de luz, nós chegaríamos lá em 75 mil anos. É pouco, né? Para chegar até lá. É próxima B, a próxima B é mais famosa por estar na zona habitável da estrela, né? Então, ela fica naquela faixa, tanto é que a capa, né, aqui do vídeo, né, eu vou estar colocando os planetas e aquela faixa que é habitável.
E a próxima B, ela fica nessa faixa, porque nós sabemos que existe uma faixa que é habitável, que fica próximo do Sol, e outra não. E essa, ela fica próxima, ela fica naquela faixa onde se encontra o planeta Terra, né? Que são habitáveis, que estão próximos do Sol. Dizem que lá, e foi descoberto em 2016, e lá tem água pura, tem mais água do que terra, idêntico ao planeta Terra, né? A atmosfera também, ela propicia, né, que haja seres humanos lá, que haja vida nesse planeta, né? Então, eles já fizeram essas pesquisas, é possível, né, ter alimentos, como muitos alimentos naturais, né? E está mais perto da estrela que é Mercúrio do Sol, né? cerca de 10 vezes, Está na distância adequada para o calor recebido, né? Manter a água líquida na sua superfície, e é 30% maior do que a Terra, 45% mais massivo que o nosso planeta, né? Até então, era o planeta mais semelhante à Terra. Segundo os cientistas, é o planeta mais semelhante à Terra, segundo cientista. Então, aqui eu não estou falando algo que seja mito, né? Algo que seja uma invenção, um delírio de alguém, né? Os alfa-centaurianos, né, os seres desse planeta, eles adquiriram conhecimentos por canalização. Eles são membros da Federação Galáctica há 1,1 milhão de anos. É uma raça de humanoide mais avançada do que nós humanos, carrega uma frequência energética mais mecânica, mais masculina, né, mais forte, eles têm uma resistência mais forte do que nós, humanoides, né, e mais ativo também. Usam essa frequência para trabalhar a mecânica do universo. Então, eles são muito conhecidos, né, tecnicamente, espiritualmente, né, e na parte da mecânica, da física, né, eles são conhecidos por conhecimento nessa área. Eles se especializaram em abrir portais para outras dimensões. Então, foram esses seres aqui, né, os alfa-centaurianos, que abriram, né, as portas de outras dimensões para que os seres possam ter conhecimento em outras dimensões através de experiências físicas que eles fazem constantemente, né? Um corpo mental muito desenvolvido na área da mecânica, né? Eles atuam na área da física, na área da mecânica, né? Tem como missão auxiliar a aumentar o conhecimento científico da humanidade, são lógicos e práticos. Trabalha o senso de justiça e da lógica. Compõe os alfa-centauros. Os santanianos é uma raça, né, que está ligada aí com a lógica, com a prática, com a física mecânica, né? Eles desenvolvem a espiritualidade também, né? Eles são mais avançados, né? São mais avançados na espiritualidade e na tecnologia. E eles acompanham a evolução da humanidade desde 4.000 anos atrás. O planeta deles chama-se Metália. Nesse planeta Metália aqui, eles são vegetarianos porque os animais são super inteligentes e conversam entre si. Olha que legal. Então, eles não comem carne de animal, porque os animais, eles se conversam com os animais. Os animais lá são inteligentes, têm outros comportamentos, né? E eles são vegetarianos, se comunicam por telepatia através da mente, né? E eles estão desenvolvendo agora, né, a era de Aquário. Aqui, nessa história desses seres, tem algo muito interessante. Por volta de 1940, existiu uma pessoa chamada Elizabeth,
ela, se não me engano, ali no Reino Unido, para aquele lugar ali, mais perto da Alemanha, nessas redondezas aí. E ela tinha um contato constante com um ser desse planeta, porque, segundo os dois, eles eram almas gêmeas. Era muito interessante, ela escreveu vários livros, ela ganhou prêmio de física, ela ganhou prêmio Nobel na época, né, em 1950, em 1960, devido, né, a esse contato e tudo que ela escreveu sobre esse planeta, contado, né, por esse ser que, segundo ela, era o amor da vida dela. Ele a tratava, chamava ela de meu amor, sabe? Tinha um carinho muito grande por ela, e ela passava tempos lá e tempos cá, e vice-versa, e ele também. Ele era um comandante, um ser, né, desses santurianos. E ela escreveu vários livros, ela foi reconhecida mundialmente, né, principalmente na Alemanha, né, e ela ganhou o prêmio por essas apresentações, por essas histórias. Né? Ela cuidava ela falava sobre o planeta, então num desses livros dela, né? O pior é que não existe livro traduzido em português, só tem escrito em inglês ou alemão, né? E ela conta, né, que quando um dia ela acordou e ela ouviu um barulho muito grande assim, próximo à casa dela, ela saiu, foi lá, né, e viu e saiu esses seres e convidaram ela para ir na nave e ela foi, porque desde criança ela falava para a mãe dela que ela não era desse planeta, que ela era de outro planeta e ela mostrava para a mãe dela uma estrela, mas a mãe não aceitava isso, né? E quando essa nave enorme pousou lá, ela foi com eles a levaram lá nessa nave, né? E ela disse que quando ela acordou, né, ela dormiu, ela estava dormindo, e quando ela acordou, tinha um café para ela, né, e uma refeição. Quando ela olhou aquela mesa, aquela refeição toda, ela ficou assim, perplexa, porque tinha frutas de todas as espécies, frutas que nós temos aqui na Terra, sucos, aquela delícia daqueles sucos, e a refeição deles era muito assim, vegetal, era animal, era vegetal e com legumes, com frutas, com verduras, né? Aquelas verduras assim al dente, sabe, que aquele perfume todo, né? E muitas nozes. E ela conta que tinha muitas nozes, muitas castanhas ali naquela refeição, né? E o suco ela conta, né? O que ela sentiu quando ela tomou aquele suco, aquele sabor, né, delicioso na boca, né? Ela começa a contar nos livros dela a história de quando ela esteve lá, né? E ela escreveu vários livros e ganhou prêmio por isso, ganhou prêmio, inclusive, de ciência, porque ela era uma cientista, né, física também. Eles ensinam, né, na era de Aquário, né, desenvolver a fala, ou seja, o chakra, esse chakra que nós temos aqui, o chakra laríngo. Né? Por que desenvolver esse chakra? Porque nós, seres humanos, a gente tem muita coisa que a gente não fala. Pode ver, quando a gente está com algum problema, né? Primeira coisa que a gente sente é a dor na garganta. Por quê? Existe um raio de energia aqui, que é o chakra laríngeo, né? E ele, quando ele está preso, a pessoa não consegue falar. E dá todo aquele sintoma, dor de cabeça, né? Sinusite, ataca aqui o pescoço, a cabeça, é horrível isso aí. Então, eles estão, né, ensinando as pessoas, né, que as pessoas precisam desenvolver a comunicação sem medo. O que eu entendi dessa situação aí de não falar é que muitas vezes existem pessoas
que só vão deixando que as pessoas façam com elas o que elas querem. E ela não fala nunca, ela vai aceitando, aceitando, aceitando aquelas pessoas que não dizem não para nada, aquelas pessoas que não têm vontade de buscar pelo autoconhecimento, porque ela acha que aquilo vai ter muito trabalho e vai guardando tudo que tem dentro de si. Então, é essa abertura que eles nos orientam, que nós precisamos, na era de Aquário, nós precisamos falar o que a gente sente, se expressar a maneira como a gente levar o nosso entendimento, né, para outras pessoas. Então, isso é primordial, e eles ensinam isso, né? Existem os humanoides e os reptoides, né, lá também, né? E é incrível porque os reptoides, né, e eles são seres que eles têm aqui, uma parte aqui no braço é colado, como se fosse aquela membrana, parecido com peixes, né? E eles já encontraram, isso não quer dizer que é um homem-peixe, porque quando eu falei dos felinos, né? Já teve pessoa achando que eu estava falando que é homem-peixe. Não é homem-peixe. Eles são pessoas, é um corpo de humano, com aquela barbatana que eles têm, eles podem entrar até o fundo da água, né, dos mares, e foi constatado vários dispositivos deles, né, nas profundezas do Oceano Pacífico e Oceano Atlântico, nos grandes lagos, nos rios, né, em todos os lugares do planeta. E o outro deles, né, são dois tipos de pessoas que tem lá. Eles têm os olhos castanho, preto, e tem o olho asiático, puxado, assim, parecido com os asiáticos, né? Tem olhos asiáticos, numa altura de 2,40 a 2,70. Os reptoides, eles têm uma altura de até 2,90 m, né? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Porque um dos seres que vivem lá, ele diz a seguinte coisa: a harmonia é a chave para manipular essa energia cósmica, a fonte de toda a existência em matéria e pensamentos. Akon. Esse é um pensamento do Akon, que era esse ser que tinha contato com essa tal de Elizabeth aí, e que ela desenvolveu muitos trabalhos falando, né, dos seres de Alpha Centaurus, né? Eu achei assim muito interessante, primeiro porque eles tratam da espiritualidade, né, junto com a física, a mecânica, né? Mecânica é a física que cuida dos movimentos, né? Muito todos esses seres aqui, eles desenvolvem a matemática, né, e a física, né? Coisas que a maior parte dos seres humanos, eles não dão importância para isso, né? Tem pessoas que falam, eu não gosto de física, né? Eu não gosto de matemática, eu tenho dificuldades com matemática. Mas, geralmente, aquelas matérias, aquelas disciplinas, as quais a gente tem dificuldades, é que nós devemos nos aprofundar, porque todos esses seres que formaram, que formam ainda hoje o universo, eles são todos entendidos na física e na matemática. E um dia você também já foi entendido nessa área, você tem no seu DNA, né? Isso da física e da matemática. Os arcturianos, a cura que eles fazem é em cima de mandalas calculada cada centímetro, né, matematicamente, né, o poder das pirâmides, dos círculos, das circunferências, das espirais, é tudo matemático, né, que usa nessas dimensões aí, né? E eles são os seres estelares, né, com a seguinte missão. A missão desses seres, né, eles ensinam a gente a meditar assim quando acordar. Eles entram em contato, né, com os. Vamos falar agora dos apunianos. Os apunianos também fazem parte lá desses povos, né, dessa
dessa raça. E uma pessoa que também falou muito sobre eles, tem várias literaturas a respeito, é Ricardo Gonzalez. Quem tiver interesse, busca os livros de Ricardo Gonzalez, que ele fala sobre os apunianos que vivem em Alfa Centauros. Em um desses livros, esses apunianos, eles se comunicam por holografias, holográficos, né? Eles projetam numa mesa a imagem e falam por aquilo, por esse sistema com as pessoas, né? Eles não se manifestam assim com 2 metros de altura, não, eles se manifestam, né, holograficamente. Então, eles pedem que os apunianos, eles pedem que o que o ser humano precisa fazer? Né? Silenciar a mente, né? Meditar ao acordar, se conectar com o coração, com a respiração, uma respiração consciente para despertar esse chakra laríngeo que a gente tem. Alinhar esse chakra para evitar os problemas de garganta, porque a pessoa não quer se comunicar, ela não quer falar, né? Então, essa é uma missão deles. Eles auxiliam no projeto de elevação energética da Terra, né? A ufologia, além do caráter científico, também se encontra com o mundo da espiritualidade em alguns momentos. Então, de repente, você sofre, porque esses contatos maiores, eles vêm acontecendo, né? Com os médios espiritualistas, né, através da espiritualidade, né? Então as pessoas falam, mas é uma religião. Não é uma religião. Acontece que o espiritismo, ele sempre vem orientando as pessoas que devem buscar pela mediunidade. Tá certo que eles estão usando um caminho errado, eles estão dizendo que é simplesmente para comunicar com os mortos aqui do planeta que estão na mesma sintonia com a gente. Mas os médios mesmo que buscam pelo autoconhecimento, pela sabedoria, entender a formação das raças, eles conseguem se conectar com esses seres, né? E muitas dessas pessoas, ela tem como seus guias espirituais um desses seres, que se conecta, não que haja em cooperação. Numa sessão espiritualista, um espírito não entra no corpo do médium. Isso aí é um ensinamento errôneo. Ele fica próximo, ele vai passando no pensamento, na mente da pessoa que está fazendo a transmissão, né, através da intuição. Ele não incorpora um espírito. Para cada corpo existe um espírito, não é impossível existir 2 espíritos dentro de um corpo. Né? Essa parte aí, o espiritismo, não sei se ele explicou sobre isso, eu preciso ver lá nas lições de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, mas eu acredito que não. Né? E muita gente confunde, fala, eu incorporo. Não incorpora nada, entendeu? É o espírito que ele fica próximo e ele vai falando, a pessoa vai usando da sua intuição e vai passando aquilo, né? Para as mensagens que devem ser passadas, né? A vida fora do planeta Terra, por exemplo, né, é uma temática em comum entre eles, né? Segundo os espiritualistas, as constelações, além do nosso sistema solar, abrigam vidas de seres que vivem modelos de sociedade, cultura e tecnologia avançada. Então, a pergunta é, por que nós estamos nos conectando com esses seres? Porque eles têm um modelo de sociedade completamente diferente do nosso e eles conseguiram evoluir, né, e ultrapassar, são seres da 6ª dimensão. E nós não conseguimos sair da 3ª, por quê? Porque o nosso modelo de sociedade, ele é um modelo falido, um modelo que já foi criado lá no 3D e não tem mais o que evoluir nessa situação. Então, é preciso que haja uma reestruturação, né, desse modelo de evolução da sociedade. O que nós temos aqui que estamos seguindo, né, ele ficou fora do esquema da evolução. Né? As coisas no planeta evoluíram tanto, o planeta evoluiu e o ser humano não, porque ele está preso em coisas lá no passado, coisas que eram essenciais para aquele período, quando começou a contar o ano com a vinda de Jesus, encerrou aquele período antigo que tinha, né? Então ficou tudo para trás, só que o homem ainda continua pensando como o homem antes de lá, 3.000 anos atrás.
É por isso que a gente fala, é preciso quebrar crenças limitantes, é preciso sair da Matrix para ter uma abertura para aprender algo que nós ainda não sabemos. E o objetivo dos seres estelares, né, também chamado de sementes estelares, que eles vivem num sistema da Via Láctea, mesmo que seja distante de nós, mas eles vivem em sociedade. Eles desenvolveram um projeto de sociedade e conseguiram alcançar a evolução e passar para outras situações de quarta, de quinta, de sexta, até de oitava. Na oitava dimensão, eles conseguiram ascensionar. É para romper esse atraso que nós estamos, que está sendo muito divulgado todos esses ensinamentos, esses estudos, né? Esse conhecimento que as pessoas estão buscando lá fora e trazendo, porque o ser humano ele tem dificuldade em acreditar, né, que existem essas coisas. Por isso que eu fiz a leitura daquela colocação do Einstein, né? Que mesmo ele, um cientista, ele fala que é necessário você acreditar no místico, porque a ciência ela se baseia também, né, nos espiritualistas que trazem o contato e elas vão pesquisar através disso. Não fosse a mitologia, não fosse a espiritualidade, a ciência ela não teria como pesquisar as coisas e descobrir a realidade de tudo isso. Só que a ciência também, ela ficou parada. Ela começou trabalhando junto com a igreja. Quando ela viu que a igreja estava superada demais, ela parou de seguir a igreja, né? Ambos pararam e ficaram parados no tempo. É tudo antigo. Não existe um projeto moderno que seja falado pela ciência, a não ser aquele físico lá, né, que diz que descobriu a menor partícula do ser humano, a partícula divina, né? Esse a ciência ainda não sei se já provou, mas aquele físico ele veio à tona e disse que ele descobriu a partícula de Deus. Né? Eu não sou cientista nenhuma, só que eu cheguei à conclusão que quando se fez o universo, se fizeram todas as partículas, né? Eu sou uma das partículas, que juntas, né, todas as partículas do reino animal, do reino vegetal, todos nós seres, inclusive as outras galáxias, cada um com seus conglomerados, né, formaram o universo. Acontece que muitas dessas energias aí não se desenvolveram e elas necessitam serem desenvolvidas. Então, é necessário que haja planeta, né? Planeta que seja quarentena para que essas energias, essas manifestações, essa expansão mental possa vir e desenvolver e evoluir para ascensionar. É essa a história real do planeta. Não que Jesus virá, não que os anjos virão, vão tocar as enroscou aqui. Tocar as trombetas, né? E os corpos todos vão levantar. Isso não existe. Isso é uma alegoria, né? Não vai acontecer isso. Por quê? Porque o espírito ele não morreu, ele está em algum lugar aguardando. Jesus, quando passou por aqui, que ele é um mestre ascensionado, quando ele passou por aqui, que ele esteve ensinando o ser humano, o que ele fez? Ele acabou de fazer toda aquela passagem lá, né, como se tivesse desencarnado mesmo. Ele falou, eu estou indo no mundo dos mortos, e foi lá resgatar aquele pessoal todo que estava lá e que levou todos para a sua pátria-mãe. Né? De lá para cá, né, que começaram a ficar os espíritos aí sem evolução, né? E daí foram surgindo as colônias, que existe a colônia do Nosso Lar, em cima do Rio de Janeiro tem outra colônia, né? Lá no Nordeste tem outra, em vários lugares do mundo existe uma colônia, né? Isso paralelo com a gente, não é que existe em cima da Terra, nem embaixo, porque certa vez, né? Uma pessoa falou que antigamente os sumérios, eles acreditavam que a Terra era achatada, a Terra era plana para eles. Eles não tinham noção de ciência, de nada, porque todos esses seres, apesar de ser cientistas, quando eles se propuseram a reencarnar aqui na Terra, no 3D, né, o que aconteceu? Eles passaram por véu do esquecimento e eles esqueceram tudo. Eles não lembravam que eles já tinham sido muito evoluídos,
né? E que eles podiam já desvendar todos os mistérios. Só que não, eles entraram na roda de Sansara, né? Teria que reencarnar, ser igual a outros seres humanos, começar tudo de novo, desde o zero, que eles não tinham nenhum entendimento, e ir descobrindo as coisas. Então, eles se esqueceram. Né? Daí eles não lembravam que a Terra não é redonda, que a Terra não é plana, que é redonda. Então, eles fizeram, né, a mitologia suméria conta, eles acreditavam que o ser humano estava aqui na superfície do planeta. E em cima, né, quando morria, eram os bonzinhos que iam lá numa localidade acima do planeta. E embaixo do planeta, né, iriam aqueles que eram os ruinzinhos, né? Os negativos iam tudo embaixo, ficava tudo embaixo. Essa era a ideia da Terra plana que eles tinham. Né? É esse povo aí negativo, né, que ainda tem essa ideia aí, por isso o Olavo de Carvalho certa vez falou, ele falou, Olavo de Carvalho falou que a Terra é plana, ele não falou que a Terra é plana, ele falou que esses seres antigamente acreditavam nisso, mas depois apareceu o Nicolau Copérnico, ele falou que a Terra era redonda, mas muito depois esses povos, e hoje nós temos a certeza que a Terra é redonda, mesmo nunca ter ido fora das galáxias para olhar de lá, a gente tem certeza por quê? Porque aqueles contatos, né, das pessoas, dos seres daqui, os médios, eles foram e eles detectaram isso e trouxeram para que a ciência descobrisse isso. Como que é feito o nosso universo. Então, a importância da espiritualidade também é essa. Só que a ciência, ela travou, ela parou, né? Ela não acompanhou mais o processo de evolução e nem mesmo os espiritualistas. É agora que está vindo, depois de 2020, que está sendo divulgado isso para que a gente recupere o tempo perdido e comece a colocar na cabeça das pessoas a importância de buscar dentro de si aquilo que ela já aprendeu lá atrás, para depois não ficar aí discutindo terra plana, não ficar discutindo, né, que havia um Deus, não ficar discutindo toda aquela história que está lá nos 5 livros lá do Pentateuco, não ficar discutindo isso, aquilo é muito pouco. O universo é muito amplo, né? A história do dilúvio, que foi castigo de Deus, a história das geleiras, que foi castigo de Deus, a queda lá da torre lá que tinha no começo, Torre de Babel, que foi tudo, aquilo lá foi castigo de Deus. Não, né? O sofrimento daquele povo que era hebreus que viviam no Egito era castigo de Deus. Não, as pessoas não se lembravam de quem elas eram, né? E hoje continua a mesma coisa. O ser humano não sabe de onde eles vieram, eles não querem aprender. Eles colocaram uma venda nos olhos, estão lá na caverna de Platão. Por que Platão colocou a história da caverna? Em uma das lives, em um dos vídeos, eu vou falar sobre a caverna de Platão também, para quem não sabe como que funciona. Tá bom? E era isso que eu queria deixar para vocês. Saudações apunianas para vocês, saudações arcturianas, saudações do povo de Órion, né? Que a luz se faça presente na vida de todos vocês. Que em cada ser que está vendo esse trabalho que eu estou trazendo para o conhecimento de todos, desperte em cada um o desejo e a vontade de buscar pelo autoconhecimento, de buscar o entendimento e não guardar para si, de poder estar levando para as pessoas esse conhecimento que essa pessoa está adquirindo também. Que eu tenho certeza que existe muito mais coisa dentro desse ser que pode acrescentar em tudo aquilo que nós estamos apresentando atualmente. Então, que a luz se faça presente em cada um. Namastê.